Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal AmuInvest. O RPR11 vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de papel, ele é um fundo imobiliário de recebíveis. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 54,85. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 20,35%. Atenção, cuidado e aviso. O fundo só entregou todo esse dividendo para quem tem um fundo nessa base de desconto. Esse é um fundo de base 100. Para quem tem um fundo lá na sua base 100, aí o dividendo não é tudo isso aqui. Atualmente, o fundo está sendo negociado a um PVP de 0,55, o que indica que ele está com 45% de desconto. É um fundo que negocia com liquidez alta, na faixa de 1 milhão por dia. Já foi um fundo com liquidez bem maior, mas com essa cotação depreciada, até nisso é difícil que a liquidez seja alta. E é um fundo que vem de uma variação negativa de menos 25% nos últimos 12 meses. Em razão dos pedidos aí dos membros lá do canal, nesse vídeo aqui, além de eu falar, como eu sempre falo, fazendo a leitura do relatório gerencial, eu vou falar um pouco sobre a proposta que o fundo tem para tentar resolver o problema de fluxo de caixa que eles estão precisando aí. Aí eu falo um pouquinho sobre isso. E a data limite, eu estou gravando esse vídeo no dia 20 de abril. Ele vai ao ar no próprio dia 20 de abril, de forma excepcional. Então o prazo que vai ter para se manifestar a respeito da proposta da gestora é até 25 de abril. Ou seja, eu estou gravando esse vídeo no domingo, tem até a sexta-feira, à meia-noite, para mandar lá a resposta para a gestora. Então na data em que eu gravo o vídeo aqui, a gente vê os critérios de cotação. Como eu disse, esse é um fundo de base R$100. E aqui já fica, de certa maneira, uma lição para vocês. Esse fundo, durante os períodos aí que estava tudo ocorrendo bem com ele, era um fundo que fazia distribuições muito grandes, muito altas. E, por consequência, o fundo era negociado com muito ágio. Então, ele chegou a ser negociado ali com R$120, R$140 durante um período aí. E durante o ano de 2021 para 2022, houve o arrefecimento da cotação, que era normal também. O fundo veio para a base R$100 dentro da sua normalidade e começou as oscilações ali com algumas quedas. Durante meados de 2023, aí inicia uma nova queda aí. Dessa vez, as cotações batem ali em 80, voltam a 90 e terminam ali quase que no final do ano de 2024 na base de R$80, que já era um bom desconto frente à cotação atual. Durante a queda que ocorreu no final do ano de 2024, houve uma queda muito grande no mercado, esse fundo caiu e, ao contrário de outros fundos, ele não se recuperou mais. Ele rompeu os R$60, chegou a ser negociado até na faixa de R$50 e atualmente ele vem nesse patamar aí, meio que lateralizado, entre R$60 e R$55 são os patamares atuais do fundo. Continuando aqui no site, a gente vê informações a respeito do fundo, tais quais o nome, o seu CNPJ, é um fundo para investidor em geral, ele tem um mandato híbrido, ele é segmento outros, é um fundo de papel por prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial e não há que se falar de vacância para um fundo de papel. É um fundo que conta com mais de 74 mil cotistas e esse número já foi bem maior, o fundo vem perdendo cotistas aí. E é um fundo que conta com mais de 11 milhões de cotas emitidas. É um fundo que atualmente está valendo R$ 98,00, tem um valor de mercado de 1 bilhão 160 milhões e o último dividendo anunciado e entregue pelo fundo foi de 80 centavos. Continuando aqui no site, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. Esse é um fundo que vinha com rentabilidade muito acima do CDI, muito acima mesmo, mas com essa queda que ocorreu no final do ano, isso fez com que a rentabilidade do fundo aí sofresse bastante. Então, atualmente, note que é um fundo que ele está com 50% de desconto. Ele está com 6% de rentabilidade. Significa que se esse fundo voltasse ao VP, a sua rentabilidade aí estaria astronômica, tá? Então, ele vem com 6% de rentabilidade, mesmo com 50% de desconto. Então, significa que ele já entregou tanto dividendo que cobre esse 50% aí de problema e ainda está sobrando, entre aspas, 6%. O CDI do período vem com 52%, o IPCA 35%, o IFIX com 20% e o IDIV, que é o Índice de Dividendos das Ações, vem ali com 62% de rentabilidade. Continuando aqui, a gente vê sobre o Dividend Yield médio do fundo e observa que nos períodos em que o fundo estava fazendo uma distribuição muito alta, o Dividend Yield estava elevado. Mesmo com a cotação acima da normalidade,
O dividend yield do fundo estava orbitando entre 1,5%, às vezes 2%, às vezes até 2,5% aqui de forma extraordinária. Atualmente a gente vê que o dividend yield assentou-se próximo de 1,10%, próximo de 1,20%. Em razão das quedas recentes, note que caiu a cotação, caiu o dividendo, mas o dividend yield subiu muito. Por quê? Porque a cotação caiu tanto que ocorre essa distorção nos dividendos. Então, o dividend yield atualmente está próximo de 1,50 e o último dividend yield está na casa ali de 1,30. Nominalmente dizendo, a gente vê que vem tendo um recuo nas distribuições do fundo, né? Ele que já chegou a distribuir bem acima de 1,50, na faixa de R$2, depois estava distribuindo entre R$1 e R$1,25, R$1,30. Agora, desde o meio do ano para cá, vem tendo uma diminuição nos dividendos do fundo aí, e acredito que esse é um dos fatores também que tem contribuído aí para a cotação estar derretendo. Então a gente observa ó, que os últimos dividendos vêm numa decrescente, ó, 1,3, R$1, 95, 87, 88, 81, 82, e no dia 31 de março, o fundo pagou no dia 14 de abril essa quantia de 80 centavos. Os vídeos são gravados com 2 semanas de antecedência, mas como eu falei, em caráter excepcional, eu vou publicar esse vídeo hoje ainda, depois que eu fizer a edição dele, né? Mas esse vídeo era para sair daqui 2 semanas. Então, quando esse vídeo fosse ao ar, né? Se fosse o caso, já teria sido anunciado aqui os dividendos de abril para serem pagos em maio. E pelo que eu vejo aqui, acredito que o fundo vai continuar nesses patamares aí baixos de distribuição. Nessa faixa aí de 80 centavos, eu acredito que eles devam manter essa distribuição. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao nosso canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação aí é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros, tornando-se membro do nosso canal a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório e acessível, mas que para o nosso canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você ainda tem vários benefícios. Você vai ter acesso antecipado a vídeos. Esse vídeo, excepcionalmente, vai ser publicado hoje ainda, mas os vídeos são gravados com 2 semanas de antecedência. Você também tem preferência quando pede vídeos. Esse vídeo que eu vou soltá-lo de forma excepcionalmente no mesmo dia, porque o público lá, os membros do Telegram, pediram para eu fazer um vídeo a respeito, tá? Continuando aqui, outra forma de apoiar o nosso canal. Nós contamos com a nossa planilha de controle financeiro. É um ótimo produto com muitas funcionalidades, barato e acessível. Esse ano foi o ano que eu fiz a minha declaração de imposto de renda muito rápida e com certeza a planilha ajudou nessa declaração aí. Então, na aquisição da planilha, além de todos os benefícios, você também apoia o nosso canal financeiramente. Desde já, muito obrigado. Por fim, nós contamos também com os nossos e-books. São e-books de ótima qualidade, baratos e acessíveis, com conteúdo muito agregador. E na aquisição dos nossos e-books, também é uma forma de você apoiar o nosso canal financeiramente. Desde já, muito obrigado. Então aqui, antes de eu dar continuidade lá, eu vou mostrar para vocês aqui mais ou menos do que se trata a proposta da gestão. Esse é um vídeo que foi publicado lá na própria URI lá do pessoal da Urca. Então se você colocar no YouTube, você vai achar esse vídeo deles aí, ó. No minuto 24 aqui é onde eu pausei, então um pouquinho antes disso e um pouquinho depois disso, a gestora fala sobre como é que funciona a proposta. Na opinião do gestor, o que eles pretendem fazer? Eles pretendem criar 2 novos fundos, ainda não tem nome esses fundos, tá? Mas o gestor aqui apenas colocou como sugestão, ó, o RRE, que é o RPR de renda, e o RPR de desenvolvimento. E o que eles fariam? O RPR de renda, todos os ativos hoje do RPR 11 iriam para dentro desse RPR 11 dessa parte de renda. O que é renda? É o que está gerando um retorno hoje. E a parte de desenvolvimento que eles estão construindo e tal, iria para um outro fundo. E aí, esses 2 fundos aqui fariam parte do RPR 11, mas seriam criados 2 novos fundos. O RPR 11, de certa maneira, se transformaria como se fosse num FOF. Assim, não muda nada, mas quando ele faz isso, ele consegue depois, que é a proposta deles, a proposta é começar a vender uma pequena parte aqui do RRR11, a parte de renda, vender um pouco dessa parte, e com o que eles apurassem aqui, a proposta era vender mais ou menos uns 100 milhões aqui de RRE11.
E aí eles pegam esse recurso e alocam na parte de desenvolvimento. Segundo eles, se eles conseguirem captar 100 milhões, fazer 100 milhões aí e jogar aqui na parte de desenvolvimento, eles já sanariam um grande problema aqui, com exceção do FDIC Residence, né? Mas o resto ali, que é o resto dos desenvolvimentos, eles conseguiriam sanar isso. Então, é muito importante que você, se for o caso, vá lá e veja a live deles completa. Tem o André Bass, que já falou sobre isso. Tem um pessoal lá do Kiko, Dicionário de Investidor, que já falou sobre isso. Eu aqui não vou dizer o que você deveria fazer ou não, o que você deve votar ou não, mas é importante que você se manifeste, tá? Manifeste se você é a favor ou contra, tá bom? Eu, particularmente, mesmo que ocorra essas mudanças, eu pretendo continuar com o RPR11. Caso você vote pelas mudanças, futuramente, se você quiser, você vai poder fazer a venda do seu RPR11 e comprar só renda se for o caso. Ou, se você não quiser fazer nada, basta ficar com o RPR11. Se você quiser também, você pode comprar o de renda. O fato é que esses novos fundos aqui vão ser listados em bolsa e você pode comprá-los individualmente se você quiser. Mas a grande proposta do fundo é fazer esse destrinchamento aqui e vão ficar ainda embaixo do RPR11, mas eles mesmos é quem vão ficar vendendo aí a mercado cotas do RRE11, até que eles captem mais ou menos 100 milhões, é a proposta deles aí, é o que eles acreditam que vão conseguir fazer. Voltando para o relatório gerencial, para não se tornar muito extenso, dessa vez eu vou fazê-lo de forma mais rápida. Aqui eles falam um pouquinho sobre a situação do fundo, sobre as últimas movimentações e etc. Dessa vez eu não vou ler essa parte aqui para vocês, mas eu sugiro que se você tiver interesse no fundo, for cotista do fundo, leia essa parte aqui para você entender um pouquinho. Aqui eles até falam, né, o relatório anterior à live, que eles tinham definido uma forma de segregar os portfólios, que é aquilo que eles apresentaram lá em live, e depois eu sugiro que vocês vejam a live completa da gestão aí. Esse é um fundo que cobra de taxa 0,95 de gestão, 0,25 de administração e mais 20% de performance, se eles conseguirem bater IPCA mais 7 aí. Continuando aqui no relatório, a gente vê aqui sobre os valores de mercado, tudo isso aqui a gente já tinha visto, né, de forma antecipada. Esse dividendo aqui não é o mais atualizado, né? Depois disso aqui houve a entrega de um dividendo de 80 centavos, então houve um dividendo um pouco menor. Eu acredito que isso aqui vai se manter, não vai mais cair, né? Mas temos que aguardar aí para ver como que a gestora vai se manifestar. Agora, se ocorrer aquela mudança lá, segundo a gestão, pode ser que durante 2, 3 meses haja uma diminuição de dividendos aí, até que as coisas se normalizem. Então, o fundo não está investindo aí em CRIs, e todo o dinheiro que eles vão recebendo, eles estão investindo na parte de desenvolvimento. Então, nesse mês aí, o fundo comprou debêntures Paulo Afonso, ó, 138 mil, debêntures Terra Altas, eles investiram ali mais 457 mil, e Mariana Maria, eles investiram ali mais 195 mil. Continuando aqui no relatório, a gente vê a DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício, deixa eu dar um zoom aqui, e aqui eu vou fazer o que eu faço todas as vezes. Eu vou ver aqui na prática o que as despesas do fundo representam frente às receitas. No acumulado dos últimos 12 meses, o fundo teve ali de receitas totais, ó, 151 milhões, e o que vai para o bolso aí da gestão e administração? Esses dois recursos. Então nós vamos ver aqui, ó, 2.254.000 mais 8.621, que vai arredondar para 622. Está dando ali 10.876, esse valor vezes 100, dividido por 151.764. Então, na prática, as despesas do fundo estão na casa de 7,16%, o que está abaixo de 10%, eu reputo ser uma taxa até que aceitável, né? Aqui ele fala sobre como que foi gerado o resultado aí do fundo. O fundo teve um resultado bruto de 1,7, só que 18 centavos foi contábil, não transitou pelo caixa, então o resultado caixa foi 89 centavos. Ele tirou ali 7 centavos de despesa, poderia distribuir 82, distribuiu 82 centavos. Aqui ele mostra o que o fundo entregou, né? Frente aí, o dividendo frente à cotação, o que isso representava. E aqui ele mostra o dividendo frente a uma cota de R$100, né? Ou no valor patrimonial, o que representa. Continuando no relatório, aqui a gente vê sobre volume de negociações e etc. O fundo tinha, em março do ano passado, quase 88 mil cotistas e atualmente só vem caindo, né? Mês após mês, vem no decrescente e atualmente já está abaixo de 74 mil cotistas, na faixa de 73.900. O volume de negociações do fundo
Já foi um volume bem mais alto, chegou a se negociar uma média de 60 milhões aí, e atualmente está no volume bem mais baixo aí de negociação. E a cota também vem despencando, né? Estava em R$ 89,00 no ano passado, em março, e atualmente está nesses atuais R$ 54,00. No termo de... Ele já teve cotações menores, mas no termo de fechamento aí no final do mês, foi o menor fechamento aí desde que o fundo existe. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito do RPR11, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta aqui nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal, nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí, você conhecia esse fundo? Você tem ou teria ele no seu portfólio? Comenta aí pra nós se agora você está desesperado, achando que esse fundo é ruim. Ou se quando esse fundo pagava muito, você achava que esse fundo era bom. O que eu sempre trago, né? Cuidado com fundos que pagam muito. Se o fundo paga muito, é porque ele tem risco, ele é arriscado. Então, quando esse fundo pagava muito, eu sempre alertei, esse é um fundo arriscado. Esse é um fundo que você tem que tomar cuidado. E assim, no meio do caminho, né? A gestão que dizia que não ia investir em multipropriedade, acabou partindo para multipropriedade. Hoje, segundo eles, né? Eles se arrependeram disso e dizem que depois que eles conseguirem sanar essas questões de multipropriedade, eles não vão mais investir em multipropriedade. Aguardemos para ver se eles mantêm isso que eles falaram, né? Mas vamos lá. Toda vez que eu trago um fundo, eu digo se eu sou conflitado ou não, se eu tenho esse ativo no meu portfólio ou não. Para quem acompanha os vídeos do canal, os vídeos aqui da carteira pública, né? Sabe que eu tenho esse ativo na minha carteira, tanto pública, e também tenho ele na minha carteira fechada. E o que acontece? Eu acho ele um bom fundo, acho a gestora até que uma boa gestão. Eles começaram a pisar na bola, né? Nesse sentido de falar que não investir no segmento e investir. Agora, o fato de o fundo estar passando por dificuldade, o que eu particularmente fiz na época? Como, ao contrário da HCTR, do Deva, Versalhes, que também são fundos muito arriscados, não é o ponto para mim, lá eu perdi total confiança na gestão, porque a gestão se tornou covarde, a gestão não aparece, ela não se comunica, é uma gestão totalmente omissa. Por pior que seja a situação que o fundo esteja enfrentando aqui, eu vejo que aqui a gestão pelo menos vem a mercado, ela dá a cara a tapa, eles aparecem. E aqui a questão é o seguinte, é o normal que acontece com fundos, principalmente fundos de desenvolvimento. Você está fazendo uma construção, você precisa que a construção seja finalizada, para lá no final você começar a ter retorno daquilo que você fez. Então o que é o grande problema que esse fundo está enfrentando? Como ele começou a botar o pé em desenvolvimento demais, quem era para estar junto com o fundo aqui, ajudando aí nos desenvolvimentos aí, meio que caíram fora, né? Ou não estão contribuindo. Só que agora o fundo está na sinuca de bico. Ou ele continue colocando dinheiro para que a obra finalize e ele lá na frente consiga vender e apurar aquilo que ele colocou, ou se ele largar pelo meio, como é que fica? Então, parte das situações do fundo aí é que ele fechou a janela de captação, ele não conseguiu trazer mais dinheiro para dentro do fundo, e com escassez de recurso aí, faltou dinheiro para desenvolver as obras aí, o fundo começou a passar por dificuldade. Essa que é a maior questão. O fundo ele não está com problema grave aí de inadimplência, problema grave aí de falta de vendas, não é bem esse ponto. O ponto é que está precisando de recursos para ele finalizar as obras aí. Essa é a principal questão do fundo. E aí, nesse sentido, eu tenho fundo, continuo no fundo. Por enquanto, não vi nada grave ao ponto de eu me desfazer ou não querer mais investir no fundo. Então, eu continuo me mantendo nele. Como eu já antecipei, eu falei um pouco sobre a proposta do fundo aí, né? De forma bem resumida. Eu, particularmente, não vou dizer a minha opinião em questão de voto. Apenas digo que vocês devem votar, dizendo se vocês são favoráveis ou não à cisão do fundo. Eu acho que a cisão não vai ser algo prejudicial aos cotistas. Mas se você não gostou, não entendeu, vote contra se for o caso. Mas vote, não fique omisso, não deixe de dar a sua opinião em relação à proposta da gestora. Eu estou gravando esse vídeo no dia 20, ele vai ao ar no próprio dia 20, e vocês têm até o dia 25, vocês vão ter essa semana inteira pela frente aí, para ir lá e votar, dizendo a opinião de vocês. Aqui eu gostaria, né, de reforçar
O nosso objetivo é chegar aos 20 mil inscritos. Se inscreva no canal, nos ajude a chegar aí a esse número. A gente rompeu a barreira dos 18 mil e agora pretende continuar crescendo e chegar aos 20 mil inscritos. Se inscreva no canal, nos ajude nessa meta aí. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixa de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Voltando aqui ao relatório, ele mostra todo o histórico de captação de recursos. O fundo já chegou a ter no ápice ali 40 operações distintas em 15 estados. Atualmente ele conta com 34 operações em 13 estados. Aqui ele mostra a carteira do fundo e a gente observa aqui como ele está reinvestindo em ativos de desenvolvimento, né? Ele está começando a aumentar a exposição. Então, ó, 13, 12% em ativos de desenvolvimento aí que ele está investindo, né? E os demais ativos que ele possui no seu portfólio. Eu estou falando de forma mais resumida, né? Porque aqui meio que se mantém o que a gente viu nos relatórios anteriores. Mais abaixo aqui, ele fala os fundos, os seus devedores que estão com ponto de atenção. Dessa vez, como para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou deixar aqui, você pausa o vídeo nessa parte e dá uma lida por alto aí para você entender o que é cada uma dessas situações aí, quais são as atenções aí nesses devedores aí do fundo. E aqui na parte de baixo ele mostra a exposição, né? Então o fundo que eu gostava muito dele, porque ele tinha um percentual bacana em loteamentos, hoje ele tem quase 30% em multipropriedade, 20% em loteamento e nas demais posições do fundo, né? Então isso aqui para mim foi um ponto ruim. Eu não gostei quando a gestão começou a colocar o pé ali em multipropriedade. Aqui a gente vê que é um fundo que tem uma exposição geográfica interessante em várias regiões do país. Aqui a gente vê as alocações do fundo. Ele é um fundo majoritariamente alocado em IPCA. 83% dos suas dívidas estão em IPCA. Ele tem ali 3% em GPM e 12%, quase 13% em CDI. Aqui ele mostra o desenvolvimento, né? Mostra que uma boa parte dos devedores estão com obras bem encaminhadas. E para você ver, um percentual relativamente pequeno das obras aqui vem trazendo essa problemática de fluxo de caixa para o fundo aí. Então, essas obras aqui que estão nesses percentuais de 70%, 80%, 60%, isso hoje é o que tem trazido mais problemática para o fundo, porque está faltando recurso para que essas obras sejam finalizadas, né? E aqui ele mostra o que cada ativo aqui geraria para o fundo, né? E aqui a gente chega no detalhamento de cada um dos devedores do fundo. Eu sugiro que vocês nessa parte aqui, parem aqui, dê uma lida com atenção, para vocês verem, né, em que vocês estão colocando o dinheiro a risco, para ver se é algo do... Vocês aceitem o risco inerente aí para vocês investirem. Não compre só porque alguém diz que é bom ou ruim, não vá nessa lábia aí, estude os ativos para ver se você é algo que se adequa ao seu perfil de risco. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário, o RPR11, a respeito da proposta, né, de mudança aí dos seus ativos, o que eu tinha para trazer são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view.